Vamos conversar aqui com o pré-candidato Pedro Lobo, falando também do evento do sábado ainda, e aproveitar também, Pedro, para você falar um pouco aí dessa questão de manter a pré-candidatura, não é isso, Pedro? Muitas pessoas de vocês quiseram nos entrevistar na saída do evento do sábado e eu acabei naquela correria acompanhando a agenda do deputado Guimarães, que nós tínhamos uma visita ainda no Juazeiro, no Instituto Federal do Ceará, no campus do UFC, e acompanhei a visita. Mas dizer que é uma alegria muito grande, dizer que o final de semana aqui foi bastante movimentado, desde a sexta-feira, com a vinda do deputado federal Guimarães, acompanhado do presidente do Partido dos Trabalhadores, o nosso querido Antônio Filho, o Conim, e juntamente com o deputado Fernando Santana, o deputado de Assis, que acompanhou boa parte da agenda, aonde foi bastante movimentado aqui o final de semana, desde a sexta-feira, aonde foi é, feito visitas e dado ordem de serviço a algumas obras aqui na região do Cariri, e em especial na área da política, onde na sexta-feira à tarde foi feito o pré-lançamento da campanha do companheiro Angino, no município da Baiara, que será pré-candidato pelo PT naquele município. À noite foi lá na Serra de São Pedro, lá em Caririaçu, com a filiação do Acácio, que também será o nosso pré-candidato. E no sábado nós tivemos aqui um encontro, uma coletiva com o deputado Guimarães, que boa parte de vocês estiveram lá presente, aonde o deputado Guimarães deu uma pincelada, mais ou menos, de umas ideias das ações do governo do estado e do governo federal para o Cariri, para o estado do Ceará nesse momento, em especial tratando sobre a política do Crato, aonde também tem aqui quatro pré-candidatos hoje à disposição do Partido dos Trabalhadores, com a vinda do companheiro vice-prefeito André Barreto e da secretária de Educação, Ellen Estrela, que ingressou também ao Partido dos Trabalhadores, comigo e o Rondinelli Brasil, formam quatro pré-candidatos hoje que o PT tem para apresentar à população do Crato, para apresentar ao conjunto dos demais partidos que formam a base do governo humano e do governo do Zé Ailton, como também, sobretudo, a Federação da Experiência e aos militantes do PT, para que a gente possa, sobre a coordenação e a liderança do prefeito Zé Ailton, indicar o nome que melhor representa esse projeto, com viabilidade eleitoral e com a simpatia de todos esses partidos e dos vereadores, enfim, nós vamos discutir, dialogar para encontrar quem melhor possa representar o projeto de sucessão do prefeito Zé Ailton e possa avançar nas políticas públicas, avançar na saúde, na educação, sobretudo na geração de oportunidades de emprego e renda. Pedro Lobo, sobre a questão relacionada à coletiva do deputado federal José Nobre Guimarães, né? Ele foi categórico em dizer que tem um desejo de recolocá-lo na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Se isso acontecer, é antes das eleições ou pós as eleições municipais? E como é que você recebe isso? Primeiro, um desejo de ser deputado é o desejo de quem concorre às eleições. Então, quando eu concorri às eleições para deputado estadual, claro que eu tive desejo de ser deputado, né? E quem está na suplência de qualquer cargo, o seu desejo é assumir, seja de vereador, seja de deputado estadual ou federal. Então, quem está na suplência é assumir. Isso vai depender de muitas questões, depende de muita discussão, né, de acordos que são firmados perante os partidos e etc e tal. Mas o que o deputado federal sinaliza, o deputado federal mais sinaliza o desejo de que eu possa assumir, é um desejo dele, mas também é um desejo meu. Mas hoje, o meu desejo principal, nesse momento, é disputar as eleições do município do Crato. Esse é a minha, eu estou focado nisso, quero deixar e reiterar, esse que é o nosso compromisso, de colocar o nome à disposição do meu partido, colocar à disposição da federação, mas, sobretudo, das lideranças, com o governador ex-governador, o governador Elmano de Freitas, o ex-governador e senador ministro Camilo Santana, o deputado Guimarães, né, o prefeito Zé Ailton, porque ele é quem conduzirá o processo de sua sucessão, por questões óbvias que ele é o prefeito, a maior autoridade do município, e é do Partido dos Trabalhadores. Então, é natural que ele conduza esse processo como qualquer prefeito
como todo prefeito dos vários municípios do PT, é mais do que natural que conduzam o processo. Mas eu estou à disposição, né? O meu nome, se eu tiver de assumir a Assembleia Legislativa, serei assumir com maior empenho, com maior responsabilidade e dedicarei todas as minhas energias para fortalecer o Crato e a região. O que nós temos que estar sempre com o pensamento é do projeto de desenvolvimento do Crato, projeto de desenvolvimento da região, que o Crato possa assumir esse protagonismo do desenvolvimento regional, pela importância que o Crato tem, pelo que o Crato já teve no passado e que precisa resgatar a sua história da cultura, do esporte, né? Precisa estar no centro do desenvolvimento. E é para isso que nós estamos discutindo. E ter grandes nomes como nós temos, só no Partido dos Trabalhadores hoje na federação, afora os demais nomes que estão à disposição nos outros partidos que estão dentro do arco de aliança hoje do bloco de apoio ao prefeito Zé Brasil. Então, isso demonstra que nós temos hoje uma boa safra de homens e de mulheres que estão se colocando à disposição para trabalhar pelo desenvolvimento do nosso município. Pedro, como é que você avalia? Você tem pesquisas internas. Como é que você avalia hoje o seu momento, sua condição nessa disputa pré-eleitoral? A eleição é um retrato, ou a pesquisa eleitoral é um retrato do momento, né? E a gente tem diversas pesquisas, porque a gente fica monitorando, e eu em particular tenho. Eu hoje posso assegurar, meu caro, dentro dos nossos levantamentos internos e dentro dos pré-candidatos hoje que estão colocados à disposição dentro do nosso campo, né? Eu hoje estou com melhor performance para disputar as eleições no município do Crato e vencer as eleições com viabilidade eleitoral e preferência da população do Crato, e não só da preferência da população do Crato, mas também do Partido dos Trabalhadores e da Federação. Isso é o primeiro ponto importante que a gente já tem acompanhado, e também isso é claro, isso é notório, vocês que são da imprensa, que fazem as devidas coberturas jornalísticas e estão em todos os recantos do município do Crato e da região do Cariri, sabem perfeitamente e podem atestar perfeitamente da nossa boa relação, da relação que eu tenho, a começar pela imprensa, pelo partido, uma relação com os demais políticos, tem o trânsito até, vocês sabem, em alguns setores da oposição, e porque eu tenho uma relação muito boa. O meu nome, se for escolhido, tiver a graça do meu partido, tiver a graça do nosso prefeito e a graça do Camilo Delmano, eu não tenho dúvida que terá também com isso outras pessoas, outros candidatos que estão se colocando à disposição, inclusive e apoiar a outros candidatos da oposição, com certeza virão a apoiar o nosso projeto, porque é o projeto que melhor representa o município do Crato, com apoio, dada a minha relação pessoal com o ex-ministro Camilo Santana, da minha relação pessoal e política com o nosso governador, com o nosso líder José Guimarães, com a relação política e pessoal com o nosso querido Eumano, governador que veio dos movimentos sociais, do movimento dos trabalhadores do Sem Terra. Então eu conheço a história do Eumano, que se confunde inclusive com a minha história de luta de movimento social. Eu me refiro ao meu companheiro Eumano de Freitas, que eu conheço de longas datas. Então, eu conheço, tenho essa referência da densidade eleitoral, tenho a relação política com essas lideranças, com o partido, e tenho conhecimento de Fortaleza, nas diversas secretarias, em Brasília, nos diversos ministérios. Eu sei aonde buscar e tenho prestígio para ir buscar os recursos para investimento no município do Crato, para que a cidade possa desenvolver e crescer com geração de emprego, com distribuição de renda, com política de segurança alimentar, fortalecimento da agricultura familiar, dos pequenos negócios, para melhorar, vocês que fazem parte, e bons deles aqui, e são
repórteres e comentaristas esportivos como você, Ambrósio, meu querido Marco Silva, como também o Reginaldo do Blog do Gesso, da cobertura, sabe da minha relação e do meu compromisso com o esporte. Sempre brinco que eu sou, inclusive recebi com muita alegria essa frase de o vereador do esporte, e eu quero ser o prefeito do esporte aqui do município do Crato, para o esporte como instrumento de inclusão social, mas também como instrumento de desenvolvimento, porque gera muita renda e desenvolve a economia, assim como também a maior riqueza de qualquer nação, de qualquer estado, de qualquer município, é o seu povo. E o nosso povo do Crato e do Cariri, especial do Crato, é um povo muito rico, muito de uma tradição cultural muito forte. Nós temos uma cultura muito forte. E essa cultura do Cariri, essa cultura do Crato, ela precisa ser transformada em instrumento de desenvolvimento, em geração de renda, em geração de oportunidade. Portanto, nós precisamos trabalhar muito com a Floresta Nacional do Araripe, com o nosso geossítios, com o Geoparque, com a nossa universidade, com a Universidade Federal do Ceará, que tem um campus aqui de Ciências Agrárias, onde nós temos o curso de veterinária e o curso de engenharia de agronomia, onde nós estamos trabalhando para trazer mais um curso, que é o curso de engenharia de alimentos e o curso de engenharia ambiental, e o Hospital Universitário Veterinário, que será instalado aqui no município. São algumas das ações que nós estamos trabalhando muito. Então, nós precisamos de um prefeito ou prefeita que tenha essa visão de desenvolvimento, que possa ter também a capacidade, precisa ter prestígio também, da minha relação pessoal também com o nosso presidente Lula, que vocês todos sabem da nossa história de luta. Então, eu não tenho dúvida que eu hoje tenho e reúno as condições necessárias para fazer a maior gestão que essa cidade já teve, tendo em vista que nós temos o ambiente político necessário, onde nós temos o nosso presidente Lula, nosso governador Elmano, onde o prefeito Isaíldo construiu as bases necessárias de saneamento do Crato, de organização da estrutura do município do Crato, e tenho também o privilégio de ter esses dois grandes líderes a nível nacional, que se destacam no cenário nacional, como é o ministro Camilo Santana, que é do Crato, e que está fazendo hoje um grande trabalho frente ao Ministério da Educação, uma das pastas mais importantes do governo federal, e o nosso líder Guimarães, que só não nasceu no Crato, mas tem uma relação muito forte, sempre está aqui, nos apoia e tem toda uma relação direta com o presidente Lula, de amizade, e representa lá o presidente Lula, coordena a Câmara Federal lá, o líder do presidente Lula na Câmara Federal. Portanto, são essas relações que nós temos, por isso que eu afirmo ter as condições necessárias para fazer uma grande gestão aqui no município. Pedro, circulou nas redes sociais, nas últimas 2 semanas, aquele encontro que você esteve em Brasília, né? Estava lá em Brasília você, Camilo Santana, né? O prefeito Zé Elton Brasil, acompanhado também de diversas outras lideranças, o José Nobre Guimarães. De lá, a gente observou que havia um clima muito ácido no PT cratense, né, em preparação, justamente em busca de ser o nome escolhido para as eleições deste ano na cidade do Crato. O que mudou de lá para cá? Né? Eu queria saber, após aquela reunião, o que mudou que trouxe essa sensação de calmaria no PT cratense? E a segunda pergunta para finalizar. O Avance Crato continua acontecendo na cidade, os encontros? Primeiro, deixa eu te dizer o seguinte, né? Nós estamos, e é natural isso, no processo de indicação do candidato às eleições municipais no município do Crato. É verdade que em qualquer situação, em qualquer espaço, em qualquer partido onde tem mais de um candidato ou candidata, há processo de disputa. Então é natural no processo do PT havia disputa interna para a indicação do nome. Eu estava numa disputa, evidentemente, estou numa disputa para ser o indicado. O que nós estávamos conversando é porque o prefeito ele resolveu, por questões óbvias da sua gestão, abrir o processo de negociação, de conversação com o partido só do próximo ano. Ele dizia só no início do ano. E aí nós tínhamos um calendário para seguir, que é o calendário do partido, que nem sempre... Uma coisa que nós temos que diferenciar é governo e outra coisa é
partido, né? Uma coisa é o governo do prefeito Zé Ailton, que ele é o governo, mas outra coisa é o partido. O partido tem a sua própria instrumentos de participação, o partido tem seu regulamento e tudo, que o prefeito faz a gestão. Ele faz uma coisa é ele fazer o governo dele, que ele estava fazendo, está fazendo, né? E outra coisa é o dia a dia do Partido dos Trabalhadores, né? O cotidiano, o regulamento do partido, né? Que tem que trabalhar junto com, muitas vezes, e muito bem alinhado com a gestão do prefeito. Então, o que estava acontecendo é que nós tínhamos um calendário para fazer e o prefeito tinha gestão para organizar o governo e tinha que ter um certo alinhamento do ponto de vista para que todos pudessem falar a mesma linguagem do ponto de vista da discussão e amenizar e ter um entendimento. Então, o que aconteceu foi o seguinte: nosso líder maior, o nosso governador, ex-governador Camilo Santana, que a exemplo de 2016, para vocês terem uma ideia, todos sabem, acompanharam, que nós passamos por esse mesmo processo. Em 2016 nós tínhamos 5, 6 nomes, e Camilo era então governador, chamou a gente lá em Brasília, ou lá no Fortaleza, no seu gabinete, onde estava eu, onde estava o Roque, o atual prefeito Zé Ailton, estava lá também o Rafael Branco, o doutor Leitão e o André Barreto, onde nós tínhamos todos esses pré-candidatos. E chegamos a um entendimento. Naquele entendimento, naquele momento, foi que chegamos o que o critério seria uma pesquisa, e a pesquisa, quem era o primeiro era o prefeito, e o segundo era o candidato. Entendemos isso aí, o governador conduziu o processo. É evidentemente que o candidato que ia pontuar melhor nas pesquisas seria o atual prefeito Zé Ailton Brasil, porque acabaram de sair de uma eleição de deputado e tinha, evidentemente, o seu nome, recall, o seu nome muito forte, ainda na cidade. E aí o Zé Ailton foi o prefeito e o vice, que seria o Leitão, que era o segundo na época, abdicou de seu direito de ser candidato a vice, e então o André foi o indicado para ser vice. Então, isso foi construído dentro de um processo de conversação e democracia. Quando foi em 2020, o mesmo procedimento foi o seguinte: o prefeito teria direito à reeleição, e estava natural, e estava no outro partido, que era o PP, e o PT também teria ter direito também a essa candidatura. Foi que o governador nos chamou para entendimento e disse: olha, esse é o processo, nós precisamos garantir a reeleição do prefeito Zé Ailton. Então, trouxemos o prefeito, convidamos, ele sugeriu, pediu para que a gente pudesse convidar o prefeito para o partido, nós assim atendemos, convidamos o prefeito para o partido, e assim foi esse processo. Quando foi agora, é claro que o prefeito não tem mais direito à sua reeleição, então os ânimos e as disputas se dão nos bastidores mais fortemente, porque tem vários pré-candidatos legítimos dentro do PT e fora do PT, que vocês sabem que tem vários pré-candidatos colocando o nome à disposição, todos legítimos, todos com condições reais de conduzir o destino dessa cidade de Barra de Alencar, mas, evidentemente, é no processo de disputa. Mais uma vez, o ex-governador Camilo, por ser da região, por ser do Crato, e automaticamente tem interesse na sucessão do município do Crato, chama a gente para conversar e pediu, mais uma vez fez um apelo. Mais uma vez fez um apelo. Pediu para que a gente pudesse chegar no entendimento. O apelo do nosso ministro, que o PT pudesse primeiro manter a sua unidade dentro do partido. Porque entende-se que é sabido disso que o PT ou qualquer partido, quando tem uma prévia ou quando tem uma divisão, racha e é ruim para o processo de disputa. Então, partir unido, primeiro o PT e depois a federação, e em terceiro os aliados, já é um grande passo. Então, a primeira coisa tem que resolver dentro de casa. Então, o Camilo nos fez esse apelo mais uma vez para que a gente pudesse manter essa unidade, ver quem são os candidatos, quem quisesse ser candidato, fosse pelo PT, porque nós acertamos o seguinte: o candidato é do PT, o candidato que será o apoio do Camilo, o apoio do governador Elmano, o apoio do presidente Lula e o apoio, evidentemente, do prefeito Zé Ailton e do Guimarães, é do PT. Isso é o que ficou acertado. Então, quem quer ser candidato do grupo lá teria que estar afiliado ao PT, porque o candidato é do PT. Por isso que os outros vieram para o PT, que estava sem partido. Ou foi um dos motivos para que esses, me refiro ao
os 2 últimos que vieram para o PT, o meu querido amigo vice-prefeito André Barreto, que vem para o PT e fortalece também o partido, e a companheira Eliane Estrela, que também é outra grande cratense que hoje está ocupando uma das principais pastas também no governo do Estado, que é a Secretaria da Educação. São todos nomes bons. Então, vieram para o PT para fortalecer o PT e colocar seu nome também, evidentemente, à disposição. Então, nesse ambiente, nós entendemos que o prefeito, acertamos que o prefeito irá conduzir o processo de escolha, dialogando com todos os partidos, vendo todos esses elementos, densidade eleitoral, quem reúne o maior número de partidos, ouvindo os vereadores, ouvindo as lideranças, e nesse contexto caberá ao prefeito dialogar com os pré-candidatos, dialogar com o governador Eumano, dialogar com o Camilo, com o Guimarães, e vamos bater o martelo. E ficou acertado que o que for o candidato, os outros. Esse é que é o compromisso. Compromisso é compromisso. O que for candidato, os outros vão apoiar. Então, aí cada um trabalhe. É o que eu estou fazendo. Continuando trabalhando muito para ser se for o escolhido, se for o ungido para esta grande missão. Chegou lá para vocês uma data? Respondendo a data, nós temos uma data, meu caro Marco Silva e Ambrósio, que é uma data regulamentada pelo regulamento de encontros e prévias do Partido dos Trabalhadores para as eleições municipais. O que é que diz a data? Até o dia 15 de abril, nós temos que apresentar o nome do pré-candidato. É o que está colocado nas normas dentro do partido. Então, nós temos até o dia 15. Nós vamos sugerir na executiva estadual ou na executiva municipal o dia 13, porque na segunda-feira, dia 15 é na segunda, e evidentemente no sábado, dia 13, nós vamos propor, eu vou propor na próxima reunião da executiva do partido, do diretório, já dialoguei com o meu presidente Maurício, para colocar essa data como sinalização, para que a gente possa estar anunciando até lá, né? Se a gente escolher antes, tudo bem, mas até o dia 13, para que a gente possa estar anunciando, e vou tratar isso também com o prefeito Zé Ailton, dentro do nosso, estou colocando a data do calendário, estou falando do ponto de vista calendário, evidentemente que isso, o prefeito, a executiva estadual, né, o governador não tivermos resolvido daqui para lá, mas vou propor ao nosso prefeito, propor ao partido, para que no encontro que nós vamos fazer do PT, que nós vamos sugerir para o dia 13 de abril, a gente já possa até lá, se daqui para lá a gente já tiver o nome escolhido, a gente já anuncia antes, evidentemente. Mas se não, até o dia 13 de abril, eu acho que é uma data razoável, pouco mais de um mês, porque as pessoas também estão todas ansiosas, né? Ansiosas, querendo saber quem será o candidato, vai para a rua pedir voto, fazer o conjunto de articulações necessárias para que a gente possa ver. É claro que o prefeito tem uma preocupação que é pertinente dele, e evidentemente que nós temos que avaliar, que ele sempre pondera que é bom que a gente precisa saber quem são os pré-candidatos, como será se comportar a oposição, né? Como é que é o candidato, como é que a gente vê, porque isso é importante também, né? A oposição também se definir quem são os seus candidatos, para que a gente possa também saber como é que nós vamos trabalhar nesse processo. Então, eu acho que está muito bem avançado, avançou bastante do ponto de vista do processo eleitoral aqui no município do Crato, porque o que avançou, sobretudo, foi que há uma decisão, uma definição coletiva na federação e no partido que nós iremos marchar unidos na sucessão do município do Crato, e que o candidato é do Partido dos Trabalhadores e quem irá conduzir é o prefeito Zé Ailton. Então, isso é o que está definido, é o que foi definido naquela grande reunião, aquele grande encontro que nós fizemos lá em Brasília, com a presença, com o ministro Camilo, com o deputado Guimarães, prefeito Zé Ailton, que estava também presente, o nosso deputado estadual, Fernando Santana, presente à reunião, e eu, naquele ato, representando também o Partido dos Trabalhadores e a Executiva Municipal.